Queridos irmãos encarnados e desencarnados, muita paz. Que Jesus abençoe cada um aqui presente. Quem está vindo aí pela primeira vez, bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, sejamos bem-vindos todos. Os nossos olhos físicos registram a presença naturalmente dos irmãos encarnados. Mas na visão espiritual, esse salão, ele nem tem essas dimensões que nós estamos aqui vendo, as paredes. Esse salão está lotado, está muito cheio de irmãos que aqui vieram em busca do consolo, da esperança, da alegria, da harmonia íntima. Então, todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo. E, naturalmente, o trabalho dessa noite, como das demais noites, aqui na casa de Sebastião Marte, os benfeitores espirituais aqui vêm, trazendo esse lenitivo, estes recursos para saciar as nossas necessidades. Eles vêm nos atender. Na noite de hoje, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e nesta noite é a parábola do mal rico, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é novidade, porque nós, nesta semana de segunda-feira, nós ouvimos uma palestra sobre o assunto, sobre esse capítulo, palavras de Jesus falando que ninguém pode servir a dois senhores igualmente, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Porque na nossa condição humana, vamos dar preferência para um e deixar o outro em desvantagem. Ou às vezes, até amar um e desprezar o outro. Então, daí ele diz que não se pode, ao mesmo tempo, servir a Deus e servir a Mamon. Mamon não significa demônio, não. Significa as coisas pequenas da terra que nós ainda nos prendemos e necessitamos delas. Como o dinheiro, por exemplo, os recursos materiais. Nós os temos na medida da nossa necessidade espiritual. Há ricos e pobres. Há pessoas que têm muito dinheiro. Se não me engano, é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz, se referindo a determinada pessoa: mas o nosso irmão, ele é tão pobre, coitado, que ele só tem mesmo muito dinheiro. Então, observemos essa citação de uma pessoa que deixou o seu lar, a sua fortuna, para se dedicar aos pobres em Calcutá, na Índia. Isso fez a nossa irmã Madre Teresa, dando preferência a atender quem mais necessitava. E era uma jovem. Porque quando a gente está descendo a ladeira, já viveu muito, aí a gente diz, agora eu quero servir a causa do Cristo. E a gente até começa. Mas aí vem uma dor daqui, uma dor dali. É uma coisa difícil, né? O Giovandi deu um sorrisinho ali. Mas é verdade. O momento não importa se é na juventude, se é mais para a velhice, como é o nosso caso, o importante é estarmos na causa do bem. Então, a parábola do mal rico conta Jesus e está lá no Novo Testamento, no evangelista Lucas, capítulo 16, que vai dos itens, ou os versículos de 19 a 31.
Então, são palavras de Jesus contando esta parábola. O que é uma parábola? É uma história que se conta na escola, no jardim de infância, no primeiro ano. Se conta muitas histórias, historinhas, lendas, para que a criança possa assimilar aquele conteúdo. Então, Jesus contava as parábolas, que são histórias, para que todos nós possamos tirar o extrato daquele ensinamento. Então, nessa parábola do mal rico, é contado que havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e de linho. Para nós, aqui na nossa sociedade, no momento de agora, a gente se pergunta, mas o que é púrpura? E o que é linho? Linho é um tecido feito de uma planta chamada linho também. E para ficar engomada, para ficar passada, é preciso um ferro em alta temperatura. Então, aquele homem rico, ele se vestia com aquela roupagem púrpura, é um avermelhado, é um tom de vinho, porque aquela roupa de púrpura, só quem podia usar era quem tinha muito dinheiro. Então, aquele homem se trajava de linho e de púrpura, e certamente a sua casa tinha muitos adornos, certamente ali a mesa era muito farta, e em contrapartida, na sua porta, havia um homem miserável, havia um pobre chamado Lázaro, e que além de estar doente, o seu corpo era cheio de feridas. Lázaro ansiava por um alimento. Ele queria comer pelo menos as migalhas da mesa daquele homem rico, mas não sobrava nada para ele. Mas os cães vinham até ele para lamber-lhe as feridas. Então, falando disso, a gente lembra daquela história do Chico Xavier, que quando pequenininho teve que lamber a ferida do afilhado daquela sua madrinha, que foi uma instrutora muito ferrenha na disciplina com o coitado do Chico. E aí alguém diz que se aquela ferida fosse lambida em jejum, essas simpatias que tem muito aqui no nosso país, simpatias de fazer 3 sextas-feiras, aí o Chico tinha, e a madrinha logo botou o olho no Chico e falou, Chico, serve? E a mulher disse, serve, tem que ser em jejum. E quando o Chico lambia aquela ferida, ele só tinha um desejo, que a sua língua fosse grande, para de uma vez só dar uma lambida, mas como ele só tinha 5 anos de idade, a língua era pequena, então, e a ferida era grande. Eu sei que ele vai chorando lá no quintal, onde tinha umas bananeiras, e o Chico estava ali, chorando, quando ele vê a sua mãe. E a mãe pergunta, o que aconteceu, meu filho? E ele contou a história do Moacir, que estava com a ferida na perna, e que ele tinha que lamber aquela ferida em jejum. Até sarar, hein? Não era 3 vezes, nem 3 dias, até sarar. E ele, mãe, isso adianta? E ela, olha, meu filho, adiantar, vai adiantar porque você vai obedecer a sua madrinha. E faça isso com amor. E pode deixar que nós vamos cuidar, no momento que você estiver lambendo a ferida do Moacir, nós vamos colocar alguma coisa ali, um remedinho, para ele ficar bom logo. E ele abraçou ali a sua mãe e chorou. Imaginemos nós, uma criança com 5 anos de idade, abraçando a sua mãe desencarnada. Ele sentia a sua mãe. Então, ele não estava abraçando o corpo dele, ele estava abraçando a mãe dele. E quem o via de longe ia dizer que era um louco,
que aquela criança está com os braços daquele modo? Ele estava abraçando a sua mãe. E o biógrafo ainda diz assim, só que o Chico não sabia que ele passaria o resto da vida lambendo as feridas da humanidade. Porque quem se coloca na causa do Cristo, assim acontece. Então Lázaro, aquele pobre miserável que vivia à porta do mal rico, os cães vinham lamber-lhe as feridas. Sucedeu que Lázaro morreu e foi conduzido pelos anjos aos céus. Aqui é dito, foi conduzido ao seio de Abraão, que é o símbolo do céu, do bom lugar. E o mal rico, quando morreu, desceu para o suplício no inferno. E eis que do outro lado da vida, o rico via Lázaro gozando uma felicidade que ele não podia. E ele pede, ele suplica lá de onde ele está: Pai Abraão, permite que Lázaro venha até mim, colocando o dedo na água para colocar na minha língua, porque eu não suporto mais o calor das chamas. E pai Abraão diz: meu filho, quando na terra tu tiveste todos os gozos, agora Lázaro está usufruindo da sua vida. Observemos Jesus contando essa história, porque era para impressionar as pessoas daquele tempo, os seus pares, os seus conterrâneos, porque era esta a linguagem para aquele povo. Eles acreditavam em pai Abraão sendo a representação do divino, do céu, das bem-aventuranças. E o inferno era cheio de brasas, de fogo. E pai Abraão diz para o rico que ele já tinha gozado as suas venturas aqui na terra. E que no plano espiritual, quem estivesse no céu não poderia ir para o inferno. E vice-versa. Quem estivesse no inferno não poderia subir aos céus. E aí vem aquela pergunta íntima daquele rico, ele se vendo naquele sofrimento, e ele lembra: permiti então, pai Abraão, que Lázaro vá até a casa dos meus irmãos, a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, para que eles possam aplicar melhor a riqueza, para que eles não venham compartilhar aqui comigo destas chamas infernais. E pai Abraão diz para o rico: meu filho, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, isso não adianta. É preciso, se Lázaro for, ou qualquer outra pessoa que já morreu, os meus irmãos vão fazer penitência, eles vão mudar a sua trajetória. E pai Abraão diz: não, meu filho, quem não ouve nem Moisés e nem os profetas, não acreditaria nem que um morto estivesse ressuscitado. Então, essa passagem é bastante eloquente, e observemos que a parábola do mal rico, isto significando que tem ricos que são bons. E nós vamos lembrar aqui do Livro dos Espíritos, os nossos irmãos, o nosso irmão que está vindo ali pela primeira vez. Muitas vezes a gente fala de coisas aqui, o salão está cheio. Há pessoas que dizem: meu Deus, essa mulher está ficando pirada, endoidou. Aqui tem o quê? 1, 2, começa a contar, mas realmente está cheio.
O Livro dos Espíritos é o marco da doutrina espírita aqui no planeta Terra. É Jesus de novo. É o Consolador que o próprio Cristo prometeu à humanidade. E, desta feita, não é mais uma pessoa que vem ser o revelador. O Livro dos Espíritos, as mensagens, são dos Espíritos. Allan Kardec, um espírito encarnado, àquele momento, é o codificador. É aquela pessoa bastante inteligente, culta e com uma missão que era estudar as mensagens dos espíritos. Por isso ele pergunta, faz perguntas e os espíritos respondem. Então, na questão 888, 888, está colocada assim, e nós vamos pedir licença aos irmãos, porque leitura é alguma coisa assim meio aborrecida, mas é justo que leiamos a questão. Kardec pergunta: que se deve pensar da esmola? O Espírito de Verdade responde: condenando-se a pedir esmola, o ser humano se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Esta é a resposta. Kardec desdobra o questionamento, aí vem a letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, meus irmãos, o Espírito da Verdade, em nome de Jesus, dando, reforçando o que o próprio Cristo deixou para nós. Como mandamento maior, o amor. Em momentos anteriores, tivemos a oportunidade de estar usando aqui a tribuna de Sebastião Marte, no capítulo 13 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre os infortúnios ocultos. E Kardec conta uma história belíssima. E essa história dos infortúnios ocultos é dedicada àqueles que passam pelas necessidades do que comer, do que beber, do que se vestir. Então, há pessoas que não são profissionais da mendicância. Observemos que o Espírito da Verdade diz que a esmola, quando a criatura se coloca na condição de viver, estendendo a mão para pedir a esmola, meus irmãos, é algo muito humilhante. Basta nos colocarmos no lugar do outro. É muito difícil. Às vezes, há pessoas que estão necessitando, mas elas não têm coragem de pedir. É necessário que nós tenhamos aqueles olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir e auscultar a dor no semblante das pessoas. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela está carecendo de um pouco de atenção, de um pouco de carinho, de quem a ouça. Os nossos idosos lá no Lar Maria Madalena, eles não estão muito necessitados de diálogo, não, mas eles gostam muito de contar as suas histórias. Histórias repetidas, assim como nós o fazemos.
Então, naquele momento, Kardec, a história que ele diz é esta: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Quem é esta mulher? Porque esta mulher vai até uma casa de aparência miserável e entra ali, aquela casa tem uma mãe de família com inúmeras crianças. Os pobres sempre temos mais filhos do que os ricos. Eu tenho só 7. A doutrina espírita mostra esse recado, essa história desta mulher, cheia de filhos, necessitada. E aquela senhora e aquela mocinha ali entram. Então, quem observa vai saber que aquela senhora ali naquela casa já é conhecida. Porque quando ela entra, aquelas crianças todas se aproximam dela. Todas elas a saúdam. Por quê? Porque ela ali vai levar o de que necessita aquela família para sobreviver. Aconteceu que o pai de família, que o marido daquela senhora estava doente no hospital. E a mulher, embora trabalhando, fazendo com as filhas, os seus trabalhos manuais, aquilo não era suficiente. Com esse friozinho que está batendo aqui no DF, nós estamos congelando. Já pensou o frio da Europa? Aquela casa sem aquecimento. Então, lá na esquina, conta a história dessa senhora distinta que entra na companhia de uma mocinha para visitar aquela família. Ela vai ali levar uma palavra de carinho, uma palavra para que aquela mãe não se constranja. E ela faz visitas sucessivas, uma atrás da outra, sempre que é necessário. Naquele dia, ela está indo levar, porque lá no canto da rua tem uma carruagem, um verdadeiro armazém que contém tudo que aquela família necessita. Então, ali vai agasalhos, vai os alimentos e algum dinheiro para que aquela mãe não deixe secar o leite no seio, porque ela tem 2 crianças de colo, certamente gêmeas, porque a história narra bem, para que o leite não seque no seio da mãe para amamentar os 2 menores. Então, meus queridos irmãos, ali aquela senhora não pergunta para aquela família qual é a religião, qual é a crença deles. Naturalmente que ela diz o seu nome para aquela família. Por isso ela leva aquela alegria e diz para aquela mãe: não se preocupe, porque agora eu vou passar no hospital e levar para o nosso irmão essa notícia de que vocês estão sendo bem cuidadas. E sai dali, indo para o hospital, para deixar esse recurso do consolo, da esperança, para aquele pai de família. E aí, irmãos, quem é ela? É a pergunta que a história própria coloca. Ninguém sabe, mas só que à noite, no momento, na hora de dormir, como deve ser o nosso hábito, elevar o pensamento aos céus, a Deus, em gratidão pelas bênçãos. E aquela senhora recebe um concerto de bênçãos de gratidão. De católicos, de protestantes, de judeus, é dito dessa forma. De todas as pessoas, todos a bendizem. Por que essa mulher, sendo rica,
ela se traja de uma forma tão simples, para não insultar a miséria com seu luxo. Por que que ela se faz acompanhar daquela mocinha, também modestamente vestida? Aquela mocinha é filha dela, para ensinar a sua filha que assim deve proceder as criaturas que têm Jesus no coração. As criaturas que têm amor no coração. Jesus é sinônimo de amor. Porque Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, católica. Gandhi, na Índia, hinduísta, ele não era cristão. Mas Gandhi fez um trabalho grandioso, exatamente vivenciando o amor. Ele sacrificou-se pelos jejuns prolongados e, dessa forma, ele libertou a Índia de uma escravidão da Inglaterra, que já durava muitas e muitas décadas. Ele libertou mais de 600 milhões de pessoas, entre hindus e paquistaneses, vivendo a não violência. Então, um homem desse tem Jesus no coração, tem Deus no coração, tem amor, tem caridade. Então, aquela senhora estava praticando a verdadeira caridade, segundo disse aqui o Espírito da Verdade. Ela não esperou que ninguém fosse mendigar à sua porta. Ela soube daquele caso e foi ter com aquela família, daquele jeito bem simples, para não humilhar, para não constranger, para ensinar a filha como deve ser praticada a beneficência. E o finalzinho da história, que um certo dia, uma daquelas mocinhas, daquela família, entra na sua casa para vender alguns trabalhos manuais. E eis que a mocinha reconhece na dona daquele palácio a sua benfeitora. A menina quer dizer alguma coisa e, à parte, ela chama a garota e pede silêncio. Não digas a ninguém. Também assim falava Jesus, que a mão esquerda não soubesse o que faz a direita, quando nós estamos executando alguma coisa de útil e de bom. E para nós mesmos, meus irmãos, a gente falando de pobreza, a gente falando de riqueza, todos nós aqui, independente da nossa remuneração, do dinheiro, de onde a gente mora, todos nós somos ricos. Ricos porque temos uma doutrina espírita em nossas vidas, que nos mostra esse foco de luz que cada um de nós é. Todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, todos nós estamos tendo experiências, ora na riqueza, ora na pobreza. Porque alguém há de dizer, nossa, eu já ouvi essa história 1000 vezes. E vamos ouvir mais outras tantas 1000 vezes. Quantas vezes forem necessárias. Porque estamos também indo e voltando, através da vestimenta carnal. Os mais jovens, os mais velhos, estamos aqui não é pela primeira vez, não é pela 100ª vez, quem sabe quantas vezes, quantos corpos, quantas personalidades já tivemos. E já temos o suficiente para distribuirmos uns para os outros. Não vamos exigir aplauso do mundo e nem das pessoas. Se alguém nos critica, vamos fazer uma reflexão, porque estamos carecendo disso. Ou porque estamos aqui numa tribuna espírita, significa que estamos mais comprometidos do que aqueles que têm a paciência de nos ouvir. Porque falando para os outros, tivemos a oportunidade de estudar um pouco mais antes de estarmos falando. Não tenhamos a pretensão, a não ser algumas exceções, e estas exceções, como Chico Xavier,
lambendo aquela ferida, e a sua mãezinha colocando ali aqueles medicamentos, a perna do Moacir sarou. E ele foi a vida inteira trabalhando, porque conheceu Jesus. Quando no catolicismo e depois com o espiritismo. Ele ia se confessar e dizia dos espíritos que ele via. E o padre, compreensivamente, mas sem saber explicar, dizia: meu filho, você, Chico, é um menino muito bom. Então, essas companhias que você vê não são pessoas do mal. Continue, meu filho. Que Maria Santíssima te abençoe. E assim ele foi se dedicar à causa do Evangelho através da doutrina espírita. E com o seu parco salário, pequenino salário, ele vendeu mais livros e ganhou mais dinheiro do que todas as editoras. Mas ele nunca ficou para ele nem um centavo. Ele doou tudo. E doou-se por inteiro. Por amor. Então, um homem rico, de bênçãos, de alegria, de esperança, e é como nós devemos ser. Não fiquemos melindrados por qualquer coisa, e nem por grandes coisas. Estejamos aqui na casa espírita para recebermos, porque recebemos muito. Quando a gente pensa que está doando, é quando nós estamos mais recebendo. Porque o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.